Hoje vamos falar sobre o Alfredo. E tem um Alfredo especial. O Alfredo anda sempre com a cabeça nas nuvens. Então vamos ver. Esta é a história de um menino chamado Alfredo. Um menino que nem sempre ouvia quando o chamavam. De manhã nunca ouvia ninguém, mas não fazia por mal. É que a sua cabeça fazia-o viajar para longe. A mãe dizia-lhe que tinha a cabeça nas nuvens. Para o Alfredo, era como se o tempo fizesse pausas. Quando as pausas acabavam, percebia que só ele as tinha sentido. Como podia o tempo ter tanta pressa? Na escola, sentava-se na primeira fila, mesmo à frente da professora, mas nem assim conseguia estar quieto e atento. Lá fugia o seu pensamento de nuvem em nuvem. Quando dava por isso, já tinha ficado para trás na matéria. É que as nuvens não eram de matemática nem de português. O Alfredo era um rapaz curioso. Gostava de ir à escola, gostava dos amigos e da sua paciente professora. O problema era o seu pensamento. Teimava em fugir e irrompiam-lhe as ideias mais fantásticas e brilhantes na pior altura. O seu lápis parecia ter vida própria. Dava mais cambalhotas do que escrevia. E da borracha nem se falava, parecia uma bola saltitona. O seu amigo Pedro chamava-o muitas vezes: Alfredo, Alfredo, Alfredo! Não queria ver o amigo distraído, nem a professora aborrecida. Ficava curioso. Até onde iria o Alfredo quando viajava sem sair no lugar? Alfredo bem queria ouvir a professora sem se distrair, mas parecia-lhe uma missão impossível. Era como se o cérebro não lhe obedecesse. Distraía-se com as mais pequenas coisas. O zumbido da mosca que ia pousando em diferentes colegas, porque escolhia só alguns. O pé do Gaspar que batia no chão. O barulho dos mais novos no recreio. Se a professora estivesse a falar dos reis, logo imaginava uma batalha entre cavaleiros com pesadas armaduras e longas espadas. Quando usava os nomes primos, lembrava-se sempre de cada um dos seus primos e daquela vez que tinham subido ao telhado do Sr. Álvaro e atirado nésperas para a piscina até que este percebeu de onde vinham e correu atrás deles com um pau. Depois ria-se sozinho com vontade. Não tinha intenção nenhuma de arreliar a professora, mas simplesmente acontecia. Era como se tudo o que viesse à rede do seu cérebro fosse peixe. O Alfredo interrogava-se. Por que é que os outros meninos ouvem tudo com atenção e eu não consigo? São melhores do que eu? Sentia-se triste e irritado por ser diferente. No entanto, cedo percebeu que, embora não fosse como os outros, algo brilhava em si. E o Pedro também o percebeu. Um dia, enquanto passeavam de bicicleta, um brilho suave espreitou através da t-shirt do Alfredo. Quando aceleraram na descida a pique, a preferida do Alfredo, o seu brilho ganhou mais força e iluminou a relva úmida do fim da tarde. Foi um momento mágico. Desde esse dia, o Alfredo percebeu que quando fazia uma coisa que realmente lhe interessava, o brilho surgia. Até as brincadeiras simples, quando construía uma torre gigante de legos para logo a destruir, quando contava anedotas aos amigos e todos se riam à gargalhada, quando dava cambalhotas no sofá, ou mesmo quando tinha de fazer as contas de dividir, desde que não fossem muitas. O brilho era mais forte e luminoso quando o Alfredo sentia que se podia mexer à vontade, quando se sentia livre. A pedalar na sua bicicleta sentia-se como uma chita a correr na savana. Quando apertava o cinto do judo, sentia-se um leão a derrotar as hienas. Às vezes era ele a hiena, o que também tinha a sua graça. E quando mergulhava no mar, sentia-se um golfinho a dar saltos gigantes nas ondas perfeitas. Ficou maravilhado. A sua energia inesgotável afinal não era um problema, era uma solução. A sua constante curiosidade, que tantas vezes cansava os adultos,
fazia com que estivesse sempre a descobrir coisas novas. Isto trazia ainda mais perguntas, o que cansava ainda mais os adultos. Mas os adultos cansam-se de qualquer maneira e só têm a ganhar se aprenderem coisas novas com o Alfredo. Na escola, embora o pensamento lhe continuasse a fugir, o brilho também começou a aparecer. As suas ideias originais faziam acontecer coisas extraordinárias, como daquela vez que, ao estudarem os ossos, o Alfredo deu a ideia de construírem um esqueleto humano inteirinho só com paus e patas. Ficou espantoso. Até os meninos das outras salas vieram ver. Uma professora comentou que tinha sido uma ideia muito fora da caixa. O Alfredo não percebeu bem, mas ficou com a sensação de ser uma coisa boa. Embora a princípio lhe tivesse custado a acreditar, com a ajuda do amigo Pedro, dos pais e da professora, o Alfredo foi percebendo que o seu brilho era como um superpoder. Quanto mais acreditava no seu brilho, mais as pessoas à sua volta o viam também. Os pais já sabiam desse brilho, mas agora aparecia mais poderoso do que nunca. Com este superpoder, o Alfredo percebeu que, apesar de ser diferente, era como os outros meninos, ótimo em algumas coisas e não tanto noutras. Como em tudo, os cérebros não são todos iguais. Ainda tinha a cabeça nas nuvens, ainda tinha bicho carpinteiro. O tempo ainda fazia pausas só para ele. Só que agora o Alfredo era um menino confiante e tinha certeza de que, com o seu brilho, ia iluminar o mundo inteiro. Esta é a história do Alfredo, que andava sempre com a cabeça nas nuvens.